tarde. Sejamos todos bem-vindos a mais uma palestra promovida aqui pelo primeiro Congresso Internacional da Mente e Lei da Atração. É um grande privilégio e uma grande oportunidade a todos quantos estamos buscando nos aprofundarmos mais acerca desta que é uma das leis mais fabulosas e que hoje, no século XXI, nós temos as condições morais e intelectuais para nos aprofundarmos e conhecermos mais a fundo, de uma forma filosófica, espiritualista, de uma forma psicológica, esta força que é uma das leis da natureza que mais colaboram para o progresso da espécie humana. O meu nome é Ivo Maioli. Eu estou falando aqui da cidade de Torres, no Rio Grande do sul do Brasil, onde eu e minha esposa Edneia Romiti temos o Espaço Recris, um espaço destinado à educação espiritual do ser, um espaço destinado a treinar as pessoas para que as pessoas possam desenvolver em si a consciência do seu próprio poder, a consciência da sua independência, a consciência e a importância do autodesenvolvimento e da educação espiritual do ser. Já há 5 anos, nós estamos treinando pessoas do Brasil, de Portugal e de países que falam a língua portuguesa, levando às pessoas todo um conhecimento aprofundado sobre esta questão de nós, agora no século XXI, já termos as condições intelectuais, morais, já termos as condições para compreendermos a interação entre as leis da natureza, o Deus interno que cada um de nós tem dentro de si e como nós podemos, através desta nova espiritualidade que se renova agora nesses tempos, podermos usufruir destas forças e assim podermos desenvolver uma capacidade maior para interagirmos com o mundo, tendo como resultados o sucesso nos nossos empreendimentos, em todos os setores da nossa vida. Nós treinamos pessoas há mais de 5 anos. São dezenas e dezenas e quase uma centena de clientes que dentro desse tempo nos proporcionaram centenas e centenas de horas de treinamentos do nosso coach pessoal online, dos cursos que nós oferecemos via internet. Esses cursos estão baseados na estratégia que nós temos, em que nós oferecemos o aprendizado ao vivo, interagindo com as pessoas via Skype, ou seja, nós não oferecemos materiais para que a pessoa estude lá sozinha ou coisa assim, não. Nós ensinamos as pessoas ao vivo e interagimos com as pessoas ao vivo. Temos toda uma técnica, temos toda uma abordagem que inclui a ciência da psicologia e uma nova, poderosa e renovada espiritualidade. Esses 2 pilares eu acredito que hoje sejam imprescindíveis, que se unam a todos aqueles que buscam um aprimoramento, um aprofundamento no seu autodesenvolvimento, no seu processo de autoconhecimento. Então, para esse encontro de hoje, eu gostaria de levar para vocês uma mensagem de reflexão profunda, uma mensagem que eu tenho desenvolvido nas minhas palestras, nos nossos workshops, que é uma mensagem que apela para que o ser humano possa se voltar mais para o desenvolvimento da espiritualidade na sua vida. E tendo como consequência essa introjeção da espiritualidade na nossa vida, então aí sim nós poderemos, de uma forma assim, eu digo profunda, começarmos a ter técnicas, abordagens, a ter um comportamento novo com relação ao uso da nossa mente, ao uso das nossas emoções, ao uso de tudo aquilo cuja a lei da atração se baseia
em seus pressupostos. Mas nós acreditamos profundamente e verdadeiramente que sem a espiritualidade na vida de uma pessoa não existe condição para que ela possa, sim, ser treinada, usar o poder mental, usar a força do seu pensamento, a força das suas imagens criativas, a força do controle das suas emoções para verdadeiramente se projetar e mudar a sua vida. Nós todos estamos vendo um mundo extremamente conturbado. Nós todos estamos vendo um mundo que hoje tem testado e tem provado as pessoas. Nesse mundo conturbado, nesse mundo extremamente diferenciado, em que as diferenças têm gerado tantas turbulências, eu acredito que uma das formas, uma das alternativas para que este mundo comece a se encaminhar para a cura de tantos desequilíbrios, de tantas doenças, de tanta dor, sofrimento que existe, é sim a espiritualidade. Mas o que é a espiritualidade? O que seria esta espiritualidade? O que seria uma nova fé para o século XXI? A nossa proposta que nós temos espalhado aos quatro cantos, esta nossa proposta que tem feito parte dos conteúdos dos nossos treinamentos, é uma proposta que quer desenvolver uma fé baseada no conhecimento de que o Criador, o Pai, o Criador do universo, está inserido na sua própria criação. O Criador está dentro das criaturas criadas. O Criador está dentro de mim. O Criador está dentro de você. O Criador está dentro de cada molécula, de cada átomo, de cada ser vivo. O Criador permeia a sua criação, permeia o universo. Este é um pressuposto básico. Quando nós passamos a nos espiritualizar, nós desenvolvemos duas virtudes que são essenciais aos buscadores. Essas duas virtudes são a capacidade de apreciar e a capacidade de contemplar. Olha só esses dois verbos que eu estou dizendo para vocês, a importância. Parem agora e reflitam sobre essas novas visões que a partir desse momento vocês vão começar a ter. A capacidade de apreciar e a capacidade de contemplar. O que demanda usar esses dois verbos? Qual a demanda? O que é necessário? Vejam bem. Num mundo corrido onde nós estamos o tempo todo nos movendo para o passado ou para o futuro, nossa mente e nossos pensamentos produzem freneticamente, comprovado pela ciência, mais de 60 mil imagens, impressões, pensamentos, sensações, 60 mil por dia, em 24 horas. A nossa mente verdadeiramente é uma máquina criadora fabulosa. E nós, ainda como crianças do Espírito, estamos começando hoje, vejam bem, a vislumbrar como ela funciona. Hoje nós temos a ciência da psicologia, já com mais de 150 anos, que traz um avanço muito grande no conhecimento do consciente, do inconsciente, a par do ego. Hoje, através das ciências que estão na periferia do estudo da psicologia, também nós temos condições de analisar como funciona o cérebro, qual a relação do cérebro com as drogas, qual a reação do cérebro perante as sensações e perante o mundo que nos cerca. Nós temos hoje condições, o século XXI trouxe
uma modernidade, um aparato tecnológico muito grande e trouxe junto com isso um avanço que possibilita a todos nós compreender o nosso espaço, compreender o nosso comportamento. Vejam bem, o nosso comportamento. Então, vejamos bem, nos movemos para o passado e para o futuro o tempo todo durante o nosso dia, prestem atenção. Ou nós nos lembramos das coisas que fizeram parte lá do nosso passado, e essas coisas trazem sentimentos e quase sempre encontram lá no fundo da nossa alma a depressão, a angústia, o medo. Ou então, durante o nosso dia, nós vamos para o futuro e vivemos aquilo que ainda não existe. Vejam bem, como poderosa é esta máquina criadora que nós seres humanos temos, que é a nossa mente. O aparato do nosso cérebro material, unido ao nosso espírito, conjugado tudo com a nossa alma, dá à nossa mente um aparato criador fenomenal, extraordinário. Podemos nos lembrar de coisas, podemos ir lá atrás, trazer para o presente coisas vividas, experiências traumáticas, prazerosas, alegres, tristes. Tudo que nós vivemos está dentro de nós, está na nossa alma, está impresso no nosso espírito, no nosso perispírito. Nós temos isso em nós. Nós podemos fechar os nossos olhos e ir para um futuro que ainda não existe, imaginando coisas que não existem. Mas como ainda nós estamos na infância da nossa alma, nós estamos na infância, somos ainda aprendizes do ABC, das primeiras letras do Espírito, o que acontece? Nós usamos de forma desregrada esta potente usina mental que nós temos. E aí acontece o quê? Vamos para o passado, nos lembramos, nos deprimimos, ficamos temerosos, angustiados. Vamos para o futuro e trazemos o quê? A ansiedade. Ficamos ansiosos com aquilo que ainda não aconteceu, com aquilo que ainda está por vir e que trazemos para o presente a sensação. Imaginamos 1000 coisas, criamos 1000 coisas o tempo todo, coisas boas ou ruins. Ficamos ansiosos porque temos uma necessidade de controlar as coisas. Vejam bem. Queremos controlar, muitas vezes, aquilo que não pode ser controlado. E aí acontece o quê? Ficamos ansiosos. E a ansiedade reverbera no nosso organismo biológico e produz as doenças modernas, que nós sabemos bem quais são. Quando eu falava antes dos 2 verbos, que é o verbo apreciar e o verbo contemplar, essas 2 grandes estratégias que são ensinadas nos nossos treinamentos fazem parte daquela técnica fantástica e que tem dado resultados incríveis que se chama a técnica do observador. As pessoas que nós treinamos e que chegam até nós, muitas vezes enfraquecidas, porque se parecem, com o exemplo que eu vou dar agora, de uma bandeira. Vejam bem, uma bandeira. A bandeira está sob um mastro, hasteada, numa altura muito grande. Ela está tremulando de um lado para o outro, de norte para sul, de leste para oeste, ao sabor do vento. Assim como a nossa mente vai do passado para o futuro. Muitas vezes encontra uma calmaria, fica parado. Começa a se agitar de novo. Vai para cá, vai para lá. Tremula ao sabor do vento. Nossa mente, de uma forma descompassada, descontrolada, ela faz praticamente a mesma coisa que esse exemplo que eu dei da bandeira. Com a técnica do observador, nós queremos ser o mastro. Firmes, estando no controle, estando e usando
um potente observador, aquilo que Osho também descreve como a testemunha. Vejamos bem. Como funciona esta técnica? Esta técnica diz respeito a você começar a observar tudo. Começar a perceber. Vejam bem o que eu vou falar para vocês. Nunca mais vocês vão esquecer. Vocês vão começar a conscientizar o que antes era e estava escondido no inconsciente. Quando nós começamos a contemplar, quando nós começamos a apreciar as coisas que estão ao nosso redor, quando nós começamos a observar os nossos próprios pensamentos, quando nós começamos, vejam bem, a olhar para as coisas, nós nos distinguimos delas, não é verdade? Quando nós observamos as coisas, nós nos colocamos como se fôssemos observadores olhando para aquilo. Então, nós nos destacamos daquilo. O que significa isso? Vamos voltar para o Deus interno. Muitas vezes, quando nós vamos passear por cima dos penhascos, das falésias que existem aqui em Torres, muitas vezes nós olhamos profundamente para aquele oceano Atlântico sem fim. Um turbilhão de água. Nós olhamos para toda aquela água assim e vemos que ela não tem fim. Quando começamos a apreciar aquilo, nossos sentidos se expandem, a capacidade sensitiva se expande, a sensibilidade emerge, e neste momento, vejam bem, começamos a perceber coisas que normalmente os 5 sentidos apenas não nos deixam, ou não nos deixariam perceber. Olhando para esse turbilhão infinito de água, que se fecha naquela linha do horizonte com aquele céu azul, aquela paisagem belíssima, isso nos inspira por demais aqui no sul do Brasil. Quando nós olhamos para isso e vemos esta água toda, vem de dentro de nós a impressão, vem de dentro de nós a mensagem, vem de dentro de nós a resposta para isso. E esse enigma se fecha, e a resposta vem, e a chave abre. Por quê? Vejamos bem. Veja bem. Esta água toda é feita com apenas moléculas. O H, o H2 e o O. Água e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. Nós, seres humanos, somos como essas moléculas. Pequenos. Infinitesimamente pequenos. Infinitamente pequenos. Mas este oceano todo é o Criador. Este oceano todo é o próprio Deus. Se quiserem chamá-lo de Deus, chamem-no de Deus. Podem chamá-lo de fonte. Podem chamá-lo de lei. Podem chamá-lo do que nós quisermos, nós poderemos chamá-lo. Não importa como nós chamamos. O importante é começar a sentir esta presença cósmica e universal. O importante é começar a fazer fluir de nós, através dessas técnicas, essas novas intuições, este novo poder sensório e espiritual que vem e brota do fundo da gente e que nos faz perceber que nós já sabíamos disso. Então, quando nós vemos esse Deus, quando nós percebemos essa quantidade infinita, esta abundância, esta coisa maior, esta coisa grande, esta coisa cósmica que envolve o pequeno, o cosmos envolvendo o caos. Quando nós temos a percepção e percebemos isso, o que acontece? Vejamos bem. Nós vamos começar a fazer parte disso. Nós vamos começar a compreender, vejam bem, não é aprender, nós vamos começar a compreender
que o Criador permeia a sua criação, que o Criador não é um ser que está em algum ponto do universo a controlar as coisas. Não é um ser que está em algum ponto a dirigir as coisas. O Criador é a sua criação. Esses são os primeiros passos do buscador na direção da aquisição de um tesouro infinito chamado espiritualidade. É algo extraordinário que acontece. Fazemos parte desta criação. Somos o próprio Deus. Ele está em nós e nós estamos nele. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu e o Pai somos um. O Mestre e os mestres que encarnaram na nossa humanidade já previam isso, já falavam isso há séculos e milênios atrás. Então vejamos bem. Se eu tenho a propriedade de possuir em mim a natureza divina, a essência divina, embora eu esteja aqui com a ilusão de que eu apenas seja uma parte, vejam bem o que eu falei, a ilusão de que eu sou uma parte, mas na verdade eu sou o todo. Isto é filosofia espiritualista. Eu faço parte desse todo. Esse Deus está dentro de mim. Se esta parte está dentro de mim, então eu e todas as criaturas criadas têm esta divindade em si, esta parte luminosa, esta luz, este amor dentro de si. Porque Deus é amor. Mais adiante nós chegaremos lá. Se eu tenho esta parte em mim, se o Pai está em mim, se Deus habita na minha existência, no meu ser, naquilo que hoje eu, de forma ilusória, acho que é o meu indivíduo, então sim, eu posso começar, vejam bem, eu posso começar a despertar esta parte divina em mim para controlar, para observar aquilo que são as minhas limitações. Aquilo que são os meus pontos obscuros. Porque o Deus em mim é o oposto daquilo que é limitado. Deus em mim é o oposto daquilo que é escuridão. Deus em mim é a parte ilimitada da natureza, feita em mim. O Pai está em mim. Então, se hoje eu estou com medo, se hoje eu estou com o meu termômetro emocional apontando para o zero, estou me sentindo deprimido, estou me sentindo angustiado, ansioso, neste momento eu passo a observar aquela parte em mim que não está bem. Eu observo e dialogo com ela. Eu vou repetir. Eu observo e dialogo com ela. E observando, eu olho e me destaco, me desprendo da minha parte ilimitada, porque aqui eu sou ilimitado e aqui está a minha limitação. Eu não sou esta limitação. Eu não sou este medo. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Compreenderam? Deus em mim, meu observador, olha para aquilo e diz: eu não vou com você. Eu estou, vou usar outro verbo que vocês vão entender. Eu estou vendo você. Eu estou te vendo. Eu estou te observando. Eu estou testemunhando. Eu estou enxergando. Eu tornei você consciente. Reflitam sobre isso. Reflitam na importância que existe nesta prática espiritual.
reflitam e percebam o quanto extraordinário é o salto que o ser humano está dando dentro desta compreensão. Reflitam o quanto isso pode auxiliar a humanidade hoje. Então vejamos bem, a nova fé para o século XXI diz respeito a que todos nós possamos nos conscientizar de que em nós reside a divindade. Em nós está a fonte, em nós está a luz. O Pai está em mim. Eu sou um com o universo. Portanto, esta conjugação, essa interação, essa compreensão, esta nova visão, esta filosofia emocional que circula em você, é que te dá uma fé grandiosa e necessária para pôr em prática a lei da atração. A técnica do observador tem sido usada com muito sucesso por todos aqueles que já têm uma boa base dentro dos conhecimentos promovidos pela lei da atração. Por quê? Porque muitas vezes a lei da atração ela não traz um conhecimento aprofundado nesta questão filosófica da existência do Pai, da existência do ser divino dentro da criatura. E quando nós usamos o observador, o que acontece? Como já disse, nós, a exemplo daquela bandeira que estava tremulando, nós começamos a limitar esses desmandos e esta falta de educação mental. Esta falta de educação da nossa mente, quando nos leva do passado para o futuro, voltando, nos deprimindo, nos deixando ansiosos, fazendo com que nós, de uma forma descompassada, descontrolada, usamos a nossa mente de uma forma deseducada e desalinhamos, então, o nosso sentimento. E nós sabemos que as coisas que corriqueiramente, tradicionalmente sentimos são os verdadeiros atratores e os fundamentos dos padrões de atração que nós temos. Quando nós desejamos algo, quando nós colocamos foco em algo, muitas vezes nós não dispomos de um mecanismo que possa, de uma forma espiritual, centrar a nossa mente e as nossas emoções num ponto. Nós precisamos, então, de um elemento disciplinador. E este elemento que doutrina e que passa a iluminar o meu interior, os meus pensamentos, que passa a harmonizar, equilibrar os meus sentimentos e as minhas emoções, esse elemento é um elemento espiritual, é o observador. Então vejamos, é importante que nós comecemos a desenvolver técnicas que tornem conscientes práticas espirituais. Essas práticas espirituais estarão no fundamento das práticas psicológicas usadas corriqueiramente na lei da atração. Por isso isso é importante. Por isso é necessário que se agregue, então, esses elementos, que se agregue esta nova fé, que possamos, junto de um caminho, junto de um programa que discipline os nossos pensamentos, junto daquilo que chamamos de diálogo, renovação do diálogo interno, prestando atenção nas coisas que pensamos,
nas coisas que falamos, é preciso que nós tenhamos uma técnica eficaz para observar. E nesta observação, então, usando do observador, observando os nossos medos, observando aquilo que são as limitações, as angústias, as depressões, as ansiedades que emergem, olhar aquilo de uma forma distinta para assim, então, espiritualmente falando, não ir com aquilo, admitindo que o Pai está em mim, que há uma centelha reguladora, que há um ponto de poder e equilíbrio em mim, que há uma luz que ilumina aquilo que em mim, pela minha falta de educação, são as trevas e a escuridão, que são as sombras que residem em mim. Nós ensinamos e temos tido a comprovação da eficácia dessa lei no dia a dia dos nossos clientes, no dia a dia daqueles que assumem uma responsabilidade. Porque, veja bem, o elemento espiritual na vida de um ser humano é um elemento que agrega uma palavra chamada responsabilidade. E olha, falando em responsabilidade, ela significa habilidade para responder. E o que é o observador? A não ser um elemento que em mim fica lúcido e consciente no momento em que ele detecta algo que é limitado, que é escuro, que é uma sombra, que é uma limitação, que é uma negatividade presente em mim. Então eu tenho agora um gatilho, como aqueles estudantes da neurolinguística falam. Eu tenho um gatilho que dispara. Opa! Nesse instante, eu aciono o meu observador. E este observador interno, que é o meu Deus interno, que é a luz em mim, ele olha o tempo todo para isso. Ele exerce uma vigilância constante. Esta vigilância vai amparar as orações que depois eu vier a fazer. Porque o mestre já dizia, orai e vigiai. Vamos transportar isso para o século XXI e compreender o que essas palavras significam para o ser humano hoje, na altivez do século XXI. Oração significa que você tenha um diálogo interno. Oração não significa rezar uma oração decorada. Oração significa você cultivar um diálogo interno equilibrado. E vigiar significa que você utiliza do observador, que você faz despertar a parte perfeita que está em você para olhar para as imperfeições que ora se manifestam. Nesse momento, então, o observador exerce este poder. É uma técnica que liga o ser ao Criador. E isto é espiritualidade. Isto é fé. Falando em termos de fé, eu gosto muito de usar uma expressão quando eu me refiro e me aprofundo sobre o estudo da lei da atração. Essa expressão, na verdade, é a base do trabalho e dos cursos que nós damos acerca da lei da atração. Essa expressão diz o seguinte: a minha capacidade para chegar a um determinado ponto vai depender da minha capacidade de já estar naquele ponto. Eu vou repetir para vocês. A capacidade que nós tivermos para chegar em determinado ponto que desejarmos vai depender da capacidade que nós tivermos de já estar naquele ponto. O que significa isso? Olhem a profundidade que existe nisso. E olhem quanto fundo a gente vasculha o estudo da lei da atração e o que ela nos diz. Nos livros dos Abraham Hicks, eles se aprofundam muito nisso. E eles falam, com outras palavras, evidentemente,
da importância que existe em nós criarmos aquilo que eles chamam de seminários para estarmos nos locais que desejamos e usarmos para isso todo o aparato sensório e de visualização que nós tivemos em nós, a nossa capacidade. E se nós aliarmos esse conceito do já estarmos lá, o que é preciso para que nós possamos já estar no lugar que nós desejamos? É preciso que nós estejamos completamente alinhados com aquele ponto. E o que significa estar alinhado com um ponto? Significa estar aberto e em sintonia. Significa que um aeroporto, se você quer que um Boeing 747 pouse no seu aeroporto, este aeroporto tem que estar completamente preparado com a distância certa de pista, com todo o aparato e toda a estrutura necessária para um avião de grande porte aterrissar nele. Se nesse aeroporto somente pousam aeronaves pequenas, esse aeroporto deverá ser ampliado e ter toda uma estrutura remodelada e pronta para receber um avião de grande porte. Então, nesse exemplo, como nós podemos fazer para já estarmos lá? Eu sempre me lembro de coisas da minha infância, que quando somos crianças, na verdade, temos uma capacidade criativa, assim, bastante desenvolvida e latente, que com o tempo nós adultos vamos matando. Eu me lembro quando eu era criança e quanto eu desejava lá nos meus 8 ou 10 ou 11 anos uma bicicleta. Era difícil para os meus pais comprarem. Eles não podiam comprar uma bicicleta. E meus colegas tinham. Então, eu sonhava em ter aquela bicicleta. E essa é uma explicação clássica na lei da atração. O que eu fazia? Quando eu ia para a escola de manhã, ao invés de caminhar, eu ficava saltitando, imitando, como se eu estivesse pedalando minha bicicleta. Eu ficava sentindo os guidões dela. Eu ficava parando nas esquinas esperando os carros passarem, mesmo sem ter a bicicleta. Vejam bem, eu ficava de noite recortando de revistas. Na época não tinha nada de computador ou internet, tudo eram jornais e revistas. Eu ficava recortando e colando aquelas imagens das bicicletas numa cartolina e colocava isso do lado da minha cama, como se fosse verdadeiramente assim. Eu estava traçando um mapa, eu estava me preparando para ter uma bicicleta real. Criando um ambiente emocional, criando um ambiente psicológico, mental. Eu estava, vamos dizer assim, eu gosto muito de usar esse verbo quando nós ensinamos no curso da Lei da Atração. Eu estava namorando. Eu estava fazendo aquilo que o mestre disse a um dos seus discípulos. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Então, esses elementos todos fazem parte do contexto quando nós nos aprofundamos na Lei da Atração. E nós vivemos, eu na verdade vivi muitas e tantas experiências bem-sucedidas, usando de forma até mais tarde, quando eu era mais de adolescente para adulto, usando as técnicas que eu havia lido nos livros de Joseph Murphy, como O Poder do Subconsciente. Foi uma obra que demarcou assim limites na minha vida, entendeu? Antes era uma coisa, depois que eu li os livros dele, mas isso eu tinha lá meus 18 anos, há 30 anos atrás, praticamente, mais ou menos 30 anos atrás, eu comecei a ler livros da ciência do mentalismo, Joseph Murphy. Depois vieram outras fases com outros autores, mas tudo sempre ligado a este poder intrínseco que o ser humano tem nato, esse poder que nós temos dentro de nós. Então vejamos bem, como nós podemos estar lá para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós ambicionamos. Como nós podemos nos sentir lá? Eu vou contar para vocês uma história
nesses períodos finais desse nosso encontro, que aconteceu comigo em 2007 e que foi verdadeiramente, eu acredito que um salto quântico. Salto quântico é quando a gente sai de uma fase da nossa vida e a gente entra numa outra fase, quando a gente sobe um degrau, quando a gente passa do aprendizado para a compreensão das coisas. Em 2007, eu me deparei com um problema sério. Em 2007, eu perdi completamente a minha fala. Em 2007, eu fiquei mudo. De um dia para outro, simplesmente, eu comecei a perder a minha voz. Ela foi parando. Chegou um dia que eu não tinha mais voz, assim como eu estou falando hoje com vocês. E eu era uma pessoa ligada ao universo da oratória. Eu fui professor, eu estava como professor na época, eu fazia palestras numa casa espiritual, orientava pessoas, trabalhava com conhecimento, trabalhava com a minha voz. E a perda da minha voz foi realmente uma prova muito grande. Foi um momento em que eu pus em questão toda a minha fé. Tudo aquilo que eu estava aprendendo, tudo aquilo que eu conhecia do universo espiritual. E em 2007, em detrimento desta doença que se abateu, que foi a paralisia do meu nervo vago, quando que eu fiquei mudo, ou seja, minhas franjas vocais, a minha faringe paralisou. E eu não podia mais falar. Indo ao médico, eles disseram que eu não teria mais minha voz de volta, a não ser que eu fizesse uma cirurgia logo abaixo aqui do pescoço e colocasse um poliéster para sustentar as franjas vocais. E o que acontece? Nesse momento eu tive que tomar a decisão mais importante da minha vida. Eu tive que escolher entre o caminho de fazer uma cirurgia complexa e ter no máximo 30% da minha voz de volta, ou eu traçar um caminho, escolher a porta estreita para dar o verdadeiro salto quântico. E foi isso que eu fiz. Foi em 2007, na verdade, que eu conheci esses novos e poderosos conhecimentos da lei da atração. E foi estudando em profundidade esses livros, tantos e tantos livros da ciência do mentalismo, aprendendo técnicas como EFT, como Ho Oponopono, aprendendo técnicas meditativas, aprendendo em profundidade técnicas de auto-hipnose, criando aquilo que os Abraham Hicks recomendam que se faça nos livros, que é os seminários da visualização criativa. Eu desenvolvi toda uma rotina durante 3 ou 4 meses, uma disciplina, uma autodisciplina muito rigorosa, em que eu tinha sempre uma série de compromissos para comigo mesmo, em que eu não saía mais de casa e apenas me dediquei profundamente a esse processo de autocura, em que eu desenvolvi em profundidade, então, essa técnica, e que ao curso de 6 meses eu consegui a minha voz de volta. Estou falando com vocês assim hoje e falo com propriedade, falo com a minha alma, porque eu passei pela experiência de não ter mais a minha voz. Eu passei por esse momento muito angustioso, mas que o conceito da espiritualidade que eu tinha foi o conceito de que existia nesse, entre aspas, mal, um grande bem que viria na minha vida. E foi o que aconteceu. Através desta limitação foi que eu procurei aumentar e ampliar os meus conhecimentos. E consegui. Eu me lembro, contando para vocês assim, eu acho que contando histórias a gente pode se aprofundar e aprender e ter exemplos, sermos guiados muitas vezes por simples histórias, parábolas, a conhecimentos profundos que nos fazem introjetar e compreender as coisas. Eu me lembro que um dia, ainda sem voz, desanimado, com medo, eu fui até um auditório daqueles que eu fazia as minhas palestras, olhei em detalhes aquelas cadeiras vazias,
aquelas paredes, as portas de entrada, os vasos, os adornos, os quadros nas paredes, o púlpito onde nós subíamos para fazer as palestras, olhava para a mesa que eu tinha na minha frente, olhava para cada detalhe, memorizei cada detalhe, e nos 3 meses seguidos, durante todos os dias, às 6 horas da manhã, eu colocava uma música e fazia este seminário, entrava neste local, mentalmente imaginava cada passo que eu dava, imaginava as pessoas na minha frente, imaginava a palestra estruturando os assuntos, palavra por palavra, vendo a expressão nas pessoas, sentindo o som da minha voz reverberando nas paredes. Criei de tal maneira que ao longo desses 3 meses aprimorei essa técnica e eu conseguia visualizar. Conseguia ver os detalhes, sentir, ouvir, cheirar. Conseguia ouvir. E foi isso que ao longo desse tempo, junto com outras tantas técnicas, junto com outras meditações, junto com afirmações, em que mais de 8, 10 mil vezes por dia eu repetia a expressão: eu agradeço pela minha cura, obrigado pela minha cura, obrigado pela minha cura, criando em mim o ambiente psicológico, mental, de que eu já estava curado, porque a gratidão funciona assim. Quando você agradece algo, você admite que já tem, mesmo que não tenha. Então vejam bem, dei 2 exemplos para vocês dessa expressão profunda que diz que a capacidade que nós tivermos para chegar em determinado lugar vai depender da capacidade de nós já estarmos naquele lugar. Uma é vendo como eu experimentei aquela vez, experimentando aquele local, sentindo aquilo, insistindo, namorando esta ideia. Eu uso esse termo namorar, porque eu acho que é um namoro, é algo que você tem que desejar, é algo que tem que estar dentro de você, que você dá um foco, que você presta atenção. Então vejam bem, eu conseguia visualizar e eu usava a gratidão como um recurso psicológico para criar um ambiente de já ter, de já estar, de já sentir, de já estar fluindo, de já estar curado, de já ter voz. Isso foi a minha experiência. Isso foi o que eu vivi experimentando e treinando as técnicas da lei da atração. E vejam como que... E foi tudo isso, na verdade, dizendo para vocês, que me trouxe hoje aqui. Foi isso que me possibilitou estar comunicando, estar falando diretamente com vocês. Estar tendo essa possibilidade de chegar até vocês e transmitir esses conhecimentos. Foi isso também que fez com que eu e minha esposa hoje estivéssemos morando aqui na cidade de Torres, em que nós tínhamos este sonho, esta vontade de termos um espaço holístico, que hoje chamamos de espaço recrie-se, em que nós temos possibilidade de fazermos aquilo que verdadeiramente amamos fazer, que é auxiliar as pessoas, estar do lado delas, para que elas possam também dar esses saltos, para que elas possam também despertar este ponto de poder interior, para que elas possam também introjetar a espiritualidade nas suas vidas, para que elas possam compreender, conscientizar-se deste ponto de poder interior, deste Deus interno, para que elas coloquem dentro de si esta fonte criadora, para que então elas possam olhar para as suas limitações, não mais indo neste fluxo, neste rio com estas limitações, mas olhando com a potência, com o poder de quem tem Deus dentro, de quem tem uma luz que agora sim passa a iluminar estas sombras, de quem tem a consciência de que eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Esta é a mensagem espiritual para o novo milênio. Esta é a fé
para o século XXI e que é proposta a este novo ser que hoje detém essas capacidades, graças a esse avanço da tecnologia, das comunicações por sobre o planeta Terra, que nos dão a oportunidade de estarmos aqui trocando e filosofando, enriquecendo, nos alimentando da palavra, fazendo com que nós possamos ensinar uns aos outros a partir das experiências que tivemos. Dizer que esta lei, a lei da atração, junto de uma espiritualidade, pode transformar a vida do ser humano, sim. Pode proporcionar a ele equilíbrio diante de um mundo tão desigual, tão violento por vezes. Pode reeducar o meu ego para que eu possa então sofrer menos, para que eu possa então aprimorar o meu diálogo interno, possa fazer com que eu equilibre as minhas emoções, possa fazer com que eu não mais seja levado para o passado, traumatizado, ou cheio de limites, ou cheio de bloqueios, e traga dele angústias e depressão. Que eu possa começar, então, a traçar um caminho, que eu possa ter agora um resultado, ter agora uma forma, uma técnica, ter as armas de Jorge, como eu digo, para poder empreender a batalha contra o dragão da escuridão que paira dentro dos seres humanos e que tem causado tanta desdita, tanta dor, tantas guerras, que tem devastado esse mundo até agora, até que o ser humano aprenda, até que ele passe por esta fase em que ele está sendo chamado, conclamado pela dor, para que ele possa subir e evoluir. Esta é a fé para o século XXI, uma fé renovada, uma fé baseada nesses pilares sólidos, nesses pilares desta ciência fantástica que é a psicologia, que faz com que a gente compreenda os escaninhos do inconsciente, passe a se tornar consciente daquilo que estava escondido e empreenda um caminho certo, seguro, vitorioso por sobre nossas próprias imperfeições. A fé do século XXI que eu conclamo vocês a caminharem e obterem é a fé que coloca um ponto de poder interior, que coloca o Deus dentro das pessoas, que faz com que nós tenhamos um senso de unicidade, de unidade com a natureza, com o cosmos. E que quando olhamos, como nós fizemos aqui, olhamos para este oceano vasto, infinito, e nos proporciona esse êxtase espiritual, esta visão da própria abundância que vem da natureza, das leis que criaram o universo, que eu possa colocar isso para dentro de mim. Que eu possa potencializar simplesmente o verbo apreciar, o verbo contemplar no meu dia a dia, agradecendo por tudo aquilo que tenho, agradecendo pelas coisas que compõem o meu mundo, exercitando a gratidão como sendo uma forma de me conectar ao Pai de abundância, ao Deus de abundância, à lei de abundância, ao cosmos. Porque quando agradeço, eu desprendo de mim o reconhecimento que faço parte desse universo cósmico abundante, infinito. Essas práticas espirituais, unidas ao estudo profundo e sério da lei da atração, podem transformar a tua vida verdadeiramente como transformou a minha. Como me fez dar saltos quânticos e como verdadeiramente tem transformado a vida de muitas pessoas. Bom, chegamos ao final. Muita alegria, eu tive a oportunidade de estar com vocês durante esse tempo e termos trocado em profundidade essas ideias. Esta filosofia maravilhosa que tem transformado a vida das pessoas. Falamos aqui da fusão de uma fé com uma espiritualidade renovada,
com a ciência da psicologia e a nova lei que hoje é compreendida e praticada, estudada vastamente hoje no planeta Terra, que é a lei da atração.